som. Agora sim. Bom dia. Quem está com sono, diga amém. Gostei da honestidade, amém. Mas olha, é por uma boa causa, né? É por uma boa causa. A gente mata e morre por um filhote nosso, né? Eu digo assim, lá em casa às vezes eu brinco, eu falei, não queira testar a minha natureza humana e carnal. Porque se você quiser testar minha natureza carnal, mexe com um filho meu. E eu sou bem assim mesmo com a minha família, com meus filhos, eu sou uma leoa. E nós temos que... Isso que vocês estão fazendo é o que a gente está fazendo em relação aos casais, com o MMI, porque você está investindo, né, na sua família. Quando você vem para um curso de Casados para Sempre, você está investindo no seu casamento. Quando você vem, se dispõe a estar aqui a essa hora da manhã, você está investindo na sua família. Então, não é que nós sejamos perfeitos, não é que tudo vai funcionar 100%. Eu não sou detentora de nem um terço do que deveria ser, de conhecimento, mas a intenção dessa escola de paz é que a gente possa estar aqui compartilhando, né, as nossas experiências. Então, só para que vocês saibam o porquê e para que vocês não me vejam como uma pessoa que sabe mais do que vocês, não é isso. A questão é da experiência. Eu venho de uma família onde eu criei 6 filhos. Criei 6 filhos, filhos esses que alguns da barriga e outros que já eram filhos do meu marido. Então, é igual aquele filme, os meus, os seus e os nossos, já viram esse filme? Então, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha filha, eu tenho os filhos do meu marido e eu tive a filha que é minha e do meu marido. Então, e tem um que tem pai e tem mãe, mas que também se elegeu nosso filho desde pequeno, que é o Adriano, que os mais antigos aqui conhecem. Ele era ministro de louvor aqui na Casa de Deus e agora ele está em Macaé. Então, nós éramos 6 filhos, com mais nós 2. Depois veio os agregados, que à medida que vão crescendo, aí vem as noras, os genros, os amigos, né? Então, a minha experiência, eu ainda estou na adolescência, porque a última ainda está com 14 anos, eu já tenho filha de 33 anos, já tenho neto. Então, toda essa convivência familiar vai te trazendo uma bagagem. Por outro lado, trabalhei durante muitos anos como coordenadora de um colégio, o Colégio Batista Sherbert, que é um colégio muito grande, e eu trabalhei num segmento que tinha 1.500 crianças sob a minha responsabilidade, de 5ª série até o pré-vestibular. E foi aí que começou a minha grande paixão por tratar de famílias, por tratar de crianças, adolescentes e jovens, porque eu pude perceber que tudo caía no mesmo ponto. A agressão, o vício, o mau comportamento, a distração, a intolerância, tudo, quando eu ia ver a origem daquela situação que eu ia atender em termos de aluno, quando eu ia ver a origem caía no mesmo ponto, que era na família. Era a falta de carinho, a falta de atenção, a falta de compreensão, a falta de dinheiro, a falta... E aí a gente começou a perceber que a origem era uma família que não estava sendo tratada, né? Então, passei muitos anos. Quem é professor aqui sabe. Tem alguém que é professor? Bianca, eu sei que é. Você também? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque quando a gente está num colégio, as coisas recaem mesmo sobre uma coordenação, e era uma responsabilidade. Eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Depois disso, por conta até dessa questão do colégio, eu fiz administração escolar, sou formada, tenho pós-graduação em administração escolar, tenho pós-graduação em supervisão escolar e tenho pós-graduação em terapia de família. Então, eu sou uma apaixonada por família. Faço tudo isso não por títulos, mas por conhecimento. Eu adoro lidar com essas coisas. Acho que não tem bem maior na nossa vida do que a família. Então,
quando eu venho aqui falar de filhos, aí vocês podem estar pensando assim, a senhora não tem problema, sua família é perfeita, seus filhos não respondem, não dão problema? Dão sim. Eu perdi um filho com 19 anos de idade, justamente porque não quis seguir as orientações que a palavra de Deus dá, não quis seguir as nossas orientações, e nós perdemos ele com 19 anos. Isso é para que eu possa estar mostrando para vocês também a minha debilidade do meu marido e a minha fraqueza. Nós não conseguimos alcançá-lo, não conseguimos passar para ele aquilo que era necessário, ou ele, de alguma forma, também não se interessou em absorver, porque eu creio que um jovem de 19 anos já pensa, já raciocina, já tem suas próprias vontades. Então, a gente sabe que tudo está debaixo do conhecimento de Deus, talvez nós precisávamos ter passado por isso, então, mas nós vivemos essa coisa. Por outro lado, temos filhos que são maravilhosos, que se formaram, que casaram, enfim. Então, nós estamos aqui por uma troca, né? Porque da mesma maneira que eu vou estar passando para vocês alguma coisa, nós vamos estar também, de alguma forma, ouvindo. Isso aqui não vai ser uma coisa engessada, isso não é um culto. Por isso eu quis fazer num sábado, para que eu pudesse ter a liberdade de falar certas coisas que a gente, por uma questão lógica, não estaríamos falando dentro de um culto, porque o culto ele tem uma outra intenção, uma outra forma de ser, uma liturgia a ser seguida, um horário. Então eu fiz num sábado, justamente para que ficasse uma coisa bem informal entre nós. E só para que vocês saibam, mais tarde nós vamos estar distribuindo uma folha de um cadastro. Vocês vão estar fazendo um cadastro, preenchendo o seu nome dos seus filhos, se você tiver, mesmo que, pastora, eu vim porque eu me interessa, por causa de uma sobrinha, por causa do meu trabalho, não tem problema. Não é importante que você tenha filhos só. Mas se você veio, faça esse cadastro, porque eu eu fiz um grupo no Facebook, esse Facebook chama-se Escola de Paz. Então, vocês que estarão preenchendo essas fichas e que têm o e-mail, coloquem o e-mail do Facebook. Por quê? Depois eu vou estar cadastrando vocês no Facebook, vou estar adicionando vocês, e ali vai ser um espaço nosso, para nós estarmos compartilhando, tirando dúvidas e trocando, vocês comigo, eu com vocês, e trazendo situações. Vai ser um grupo só nosso, fechado. Você só entra se eu te chamar. Então, por isso é importante você deixar. Não vai ser um grupo aberto para entrar todo mundo, não. Nós temos funcionado assim, aqui na igreja, com esses grupos do Facebook. Nós temos um grupo fechado do louvor, nós temos um dos jovens casais, nós temos um da geração Ágape, e na geração Ágape só entra quem é professor, nos jovens casais só entra quem é os jovens casais, e no meu caso, que sou a pastora, tenho acesso a todos os grupos. Então, nós abrimos esse grupo no Facebook, Escola de Paz, e ali a gente vai poder fazer uma troca bacana ali, vamos colocar as nossas fotos, vamos colocar, eu até esqueci de trazer, Sussu está com a máquina aí? Não, né? Está com a máquina? Então, você vai ser minha fotógrafa, bate foto de tudo, para depois a gente também estar lançando nesse Facebook, nesse grupo Escola de Paz. Então, aí depois também, se você por acaso tirar alguma foto aí ao longo do dia, joga lá, manda para mim que eu vou jogar lá. Então, a princípio é isso. Nós vamos estar aqui, passando esses momentos, nós vamos estar vendo vídeo, nós vamos estar ouvindo duas músicas, uma de abertura e outra que faz parte do que nós vamos estar falando. Nós vamos depois fazer um pequeno intervalo. Depois desse intervalo a gente retoma e teremos aqui então o nosso almoço, tá bom? E eu vou tentar, vamos ver se a gente faz de uma forma aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu vou tentar depois deixar alguns minutinhos de canal aberto, para se alguém quiser fazer alguma pergunta, vir aqui à frente e expor sua dúvida, para que todos possam também estar aproveitando dessa sua dúvida, né? E se eu souber responder, a gente responde. Se não souber, a gente pesquisa, tá bom? Então, nós vamos ouvir uma música agora com o nosso diácono Hernani e a sua esposa, e depois nós vamos retomar, tá bom? Bom dia, igreja.
Essa minha pastora, ela me pega de surpresa. Ela sabe que de manhã a nossa voz está embargada. Mas, enfim, eu peço a ajuda dos irmãos que conheçam essa canção, que fala sobre família. E eu pedi a oportunidade a ela para cantar essa música para vocês. Vamos esperar aqui, ver se ela está pronta. Vamos ficar de pé, meus queridos? Aquele que está aqui com a sua esposa, eu gostaria que você cantasse essa música para ela. Quem não está, internaliza que como se estivesse com seus filhos, a sua família. Amém? Aleluia. Minha família é um projeto que nasceu no coração de Deus. A minha casa Ele cobre de cuidado e amor. Minha família Ele instituiu e não vai deixar o inimigo roubar a esperança, a alegria, a saúde, a fartura que Deus já determinou. Minha família é o projeto que nasceu no coração de Deus. A minha casa Ele cobre de cuidado e amor. Minha família Ele instituiu e não vai deixar o inimigo roubar a esperança, a alegria, a saúde, a fartura que Deus já determinou. Minha casa se encherá de toda sorte de coisas boas. Os meus filhos livres serão para prosperar. Minha geração será alcançada as bênçãos de Deus. Meus celeiros louvarão e serei muito grato ao Senhor. Os filhos dos meus filhos, quero ver a igreja, serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Minha casa se encherá de toda sorte de coisas boas. Os meus filhos livres serão para prosperar. Minha geração será alcançada com as bênçãos de Deus. Meus celeiros transbordarão e serei muito grato ao Senhor. Os filhos dos meus filhos e os filhos... A igreja. Os filhos dos meus filhos e os filhos serão benditos também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão. Aleluia. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Oh, aleluia. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Agora eu quero ver vocês, declare isso. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão
benditos também os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Mais uma vez. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão benditos também. Podemos aplaudir esse Senhor maravilhoso? 4 gerações, né? Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão. 4 gerações serão abençoados. Pode sentar. Nós vamos ouvir uma música agora. Esse rapaz que vai estar cantando, só para que vocês possam entender, nesse primeiro momento, nós vamos estar mostrando algumas coisas que estão acontecendo aí fora, no mundo, e que às vezes você ou ouviu falar, ou não tomou conhecimento. Eu vou pedir a gentileza desse casalzinho vir para cá. Até quem puder, até chegar mais para frente, para a gente poder ficar mais juntos, para ficar melhor. Não ficar esses buracos assim, ó. Você que pode chegar mais para frente, por gentileza, porque aí os que vão chegando mais tarde vão assumindo os outros lugares. Até para a foto, né? Fica mais bonita. Então, nós vamos estar mostrando algumas coisas que estão acontecendo aí fora e que às vezes você não tem acesso porque não tem internet, não tem acesso porque não tem tempo. Então, nós vamos estar mostrando esse rapaz, ele está sendo processado, porque ele fez essa música mostrando a verdadeira, a real família, como deve ser uma família. E ele está sendo processado. Ela está aí na rede social, muitos de vocês talvez já tenham até visto. E depois nós vamos estar mostrando, após essa música, nós vamos estar mostrando um outro vídeo. Pode colocar, Márcio. Preste atenção na letra. E tem algo especial no olhar. Ele é simpático e faz ela sonhar viajar, pegar o avião do amor pra outro lugar. Com a bênção do Senhor nasceram para se amar. O que foi feito tão perfeito não pode mudar. O conceito de casamento não podemos adulterar. Não se faz suco de morango usando laranja. Um casal do mesmo sexo não pode procriar. Não jorra da mesma fonte água doce e salgada. Ser feliz na homossexualidade, conto de fada. No fundo todos sabem que não é natural. Não existe cromossomo gay, nem tendência homossexual. Tudo se trata de um contexto social e uma certa influência que vem do mundo espiritual, que deseja acabar com a família em todo o senso moral, promovendo a perversão, insaciável desejo carnal. Querem te convencer que ser homo é normal. Todos sabem que isso não é lei natural. Homem e mulher, matéria-prima original. Homem e mulher, matéria-prima original. Família pai, mãe, pai. Mãe, pai, pai, mãe. Família pai, mãe, pai. Mãe, pai, pai, mãe. Homem com homem não é coisa de homem. Mulher com mulher não é coisa de mulher. Você quer que eu respeite sua escolha sexual, porém você não respeita e difama a minha fé. Não quero dizer que ser gay é algo monstruoso, só quero ter a liberdade de falar que é um ato pecaminoso. Eu não sou contra você, sou contra o estilo de vida. Sou contra a parada gay que é 100% pervertida. Ao invés de protestarem e se manifestarem contra a homofobia de verdade, cometem atentado ao pudor pela cidade. Eu não concordo, mas respeito sua escolha de sexualidade, mas que fique entre 4 paredes seu ato de moralidade. Vocês querem promover no Brasil uma ditadura gay? PL 122, sou contra esse projeto de lei, pois não vou ensinar meus filhos a verem isso com normalidade. Acredito na Bíblia e pra mim ela é a verdade. Querem te convencer que ser homo é normal. Todos sabem que isso não é lei natural. Homem e mulher, matéria-prima original. Homem e mulher, matéria-prima original.
E deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Família, projeto de Deus. Diga não a PL dos dois. Beije sua esposa em praça pública. Não existe terceiro sexo. Não existe. Ah, pastora, isso é um problema emocional, é um problema que... Não existe terceiro sexo. Homossexualismo é uma questão da psique do ser humano. E o que ele fala ali é muito importante. Nós temos que abominar o pecado, essa prática errada, não o ser humano. O pastor Silas Malafaia, quando ele foi entrevistado ele foi entrevistado pela Marília Gabriela, não sei quantos aqui, alguém viu essa entrevista da Marília Gabriela? E a Marília Gabriela fez uma pergunta para ele, se o senhor tivesse um filho gay, se o senhor tivesse um sobrinho, um filho, alguém gay, o senhor também estaria falando a mesma coisa? Ele disse, estaria, porque eu continuaria amando o meu filho, amando o meu sobrinho, amando quem fosse, mas eu não amo o pecado, eu não gosto do pecado, eu continuaria amando o ser humano. Então, se nós aqui tivermos alguém, algum amigo, algum irmão, algum parente, nós não temos que nos afastar dessa pessoa, nós não temos que discriminar essa pessoa, nós não temos que abominar essa pessoa, nós abominamos a prática do pecado. Isso sim nós abominamos, porque nós temos que estar com a palavra, conforme foi cantado. Agora, a pessoa, pelo contrário, você tem que se aproximar para que ela conhecereis a verdade vos libertará. Se não tiver quem pregue, como é que alguém vai salvar? Como é que alguém vai ser salvo? Então, você não tem que se afastar dessa pessoa, você tem que se aproximar dessa pessoa, amar essa pessoa a tal ponto que você faça com que ela conheça a palavra de Deus e se liberte disso. Então, se você, porventura, percebe no seu filho, nos coleguinhas dos seus filhos, às vezes a gente percebe isso, né, quando em tenra idade, a gente percebe certas características que a gente não sabe por quê. Já chegou ao meu conhecimento, em gabinete pastoral, há alguns anos atrás, que uma criança, ela foi molestada dentro de uma escola dominical. Nessas igrejas que não tem muita organização, que não tem muita vigilância, e a criança passou por essa situação, esse constrangimento dentro de uma escola dominical. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos. O homossexualismo, então eu tenho que tomar cuidado para o meu filho, para o meu menino não se tornar um gay. Não, a sua filha pode se tornar uma lésbica também. É lá e cá, é menina e menino. Certa vez eu tive que me mudar, a minha filha tinha de 5 para 6 anos, eu morava ali na Oliveira Belo, em frente, do lado contrário, né, do valão, ali onde tinha uma pracinha, e eu morava numa casa, lembra? Morava numa casa. E uma vez eu peguei a Vitória, pequenininha assim, atrás da cortina, e todo dia naquele horário ela ia para trás da cortina no meu quarto com a luz apagada. Eu falei, gente, um dia eu fui de pontinha de pé e fiquei também tentando ver o que ela estava vendo. E eram meninas na faixa etária de 14, 15 anos que estavam se beijando ali em plena praça, na frente da casa. E ela com 5, 6 anos, claro, despertou a curiosidade porque era diferente. Ela não conhecia esse lado, né? E aí ali tinha brinquedos, né? Que era uma pracinha, tinha brinquedos. E era assim, eram essas meninas com essa prática, e elas iam para lá todos os dias. E tinha uns outros alunos que, em vez de ir para as aulas, iam para lá e tinham verdadeiros atos libidinosos e, às vezes, até práticas sexuais ali nos bancos da praça. Isso eu estou falando, irmãos, de 10 horas da noite, 11 horas, nada assim tão, né, de madrugada. E aí aquilo começou a me incomodar muito e meu marido procurou a Rosa Fernandes, explicou para ela o que estava acontecendo, e a Rosa Fernandes mandou retirar todos os brinquedos para que não houvesse mais isso. Mas é um absurdo você acabar com uma praça onde crianças brincam por causa dessas práticas, dessas coisas que estão acontecendo. E aí depois acabou que a gente preferiu se mudar, porque aí os bancos não eram usados, mas as práticas em relação às meninas continuavam, e minha filha estava em formação,
e é complicado você explicar isso para uma criança pequena, então aí a gente preferiu se mudar. Mas é isso que está acontecendo. E nós temos que estar o tempo inteiro orientando os nossos filhos. Uma coisa que eu quero alertá-los é o seguinte: nós temos que estar o tempo inteiro alertando, porque você não está 24 horas por dia com seus filhos. Nós não podemos colocar os nossos filhos em redoma, sabe? Colocar ali dentro de uma... ele está aqui, eu vou proteger com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe. Não, nossos filhos têm que estar alertados, porque quando eles estiverem sozinhos, eles precisam se defender. Pastora, com que idade? Com todas as idades. Fez a primeira pergunta, responde. Não dê voltas. Não esconda. Depois eu falo sobre isso. Isso é feio, meu filho, isso é feio. Isso é feio, mas o que é isso? Tem que ser dito. Você quer saber? Isso aqui é errado. Pega a Bíblia e mostra. Papai do céu fez o pai, fez a mãe, e dali nascem os filhos. Se um homem está beijando outro homem, se uma mulher está beijando outra mulher, é errado, é pecado. Jesus não gosta, Papai do céu não gosta, e aí, dependendo da idade, você vai falando na linguagem. Mas não fiquem criando mistérios em torno disso, porque quanto mais mistério cria, mais curiosidade também é despertada. Então, eles precisam saber a verdade pelas nossas bocas, pela nossa conversa, porque quando eles estiverem sozinhos, no meio dos seus colegas, no meio de repente, de pessoas que pratiquem isso, ou de pessoas que são adeptas a isso, ele vai dizer: não é isso que a minha mãe explicou, não é isso que meu pai explicou, não, as coisas não são bem assim. Então, nós precisamos falar das verdades para os nossos filhos, não só essas verdades, como também as verdades. Tem pai e mãe que tem uma dificuldade muito grande para falar sobre sexo com seus filhos, né? Tem dificuldade para falar sobre como deve ser feita uma higiene na área sexual, tem dificuldade para falar de um nascimento de uma criança. Preste atenção no que eu vou dizer. A partir do momento que a criança faz uma pergunta, é porque alguma informação já chegou para ela. Ou pela televisão, ou por um amigo, ou porque se ele lê por uma leitura, ou porque ele ouviu, ou porque ele viu. Há um tempo atrás, a gente percebeu, até aqui na igreja, que uma criança, ela estava fazendo movimentos sexuais, como se tivesse tendo um relacionamento sexual. E muito pequenininha a criança, muito pequenininha. E aí a gente observou, o professor observou, minha coordenadora observou, eu falei: tem alguma coisa errada aí, essa criança ela está repetindo alguma coisa que ela está vendo, ela está observando. E aí eu procurei os pais e conversei com os pais, e aí fiquei sabendo: pastora, minha casa entrou em obra, e eu tive que botar ele para dormir comigo, e com certeza, então, acabou vendo alguma coisa. Então, nós temos que estar atentos. Se eu não tivesse observado, se os professores não tivessem observado, ele ia começar a querer praticar aquilo com outra criança, né? Com uma coleguinha, com uma irmãzinha, ia querer praticar. Então, queridos, nós temos que ter uma vigilância um olhar sobre os nossos filhos a todo momento, mas não uma coisa que não engessada. A gente tem que ter uma liberdade. Perguntou, responde. Perguntou, responde somente aquilo que perguntou. Não vai além. Não dá maiores informações, porque a criança ela não tem a capacidade de absorver muita coisa ao mesmo tempo. Muita informação vai acabar confundindo. Mamãe, como é que eu nasci? Você quer saber como é que você nasceu? Olha, você nasceu assim, assim, assim. Vai até uma certa parte. Quando ela quiser saber mais, pode ter certeza que ela vai perguntar. Ela vai querer dar continuidade àquilo. E essas perguntas, elas vêm normalmente na hora que você está mais enrolado. Na hora que você está com uma frigideira com óleo quente na mão, na hora que você está com o teu horário esgotando para sair, na hora que você está assistindo aquela reportagem que você esperou a semana inteira, na hora que o teu marido te chama e te liga, é nessa hora que eles chegam para perguntar. Para e responde, porque talvez essa seja a sua única oportunidade. A criança, se ela não tiver a resposta que ela necessita na hora que ela pergunta, às vezes ela não volta mais para perguntar e vai buscar em outras fontes.
vai buscar com outras pessoas, vai buscar, e aí a gente não sabe o que é que vai ser falado, de que forma vai ser falado. Então, eu quis colocar essa música para vocês, porque esse rapaz está sendo processado por falar. Por quê? Nós sabemos bem que a família hoje em dia, nós não consideramos, na terapia de família a gente fala muito sobre isso, nós não consideramos família só pai, mãe e filho. Porque existem aqui, se eu pedir para falar aqui, existem outros tipos de família. Existe a família que é a avó que cria o filho, existe a família de um solteiro que adotou uma criança. É uma família, mas é uma família normal. Por que normal? Porque é um pai, é uma mãe, é um tio, é um avô, é um parente. Eu conheço uma que perdeu pai e mãe e um amigo adotou a menina, adotou a criança, toma conta dela, cuida dela, custeia os estudos. É a família? É a família. Então, não há problema nenhum. Porque um homem sozinho adotar um filho, qual o problema? É melhor do que ele ficar lá no abrigo, abandonado, sem ter uma família. Não há problema nenhum. Isso são outras formas de família. Agora, um homem contra um homem, a mulher contra a mulher, se denominando ali homem, marido e mulher, né? Isso é errado, isso não é de Deus, isso não está na palavra. Ali como foi cantado, Deus criou homem e mulher, Deus chamou ele a ser uma só carne, e dali procriarem seus filhos e multiplicarem. Essa é a verdade. Então, se você tem filhos que já têm um entendimento, outro dia meu neto, olha como é que a criança, meu neto é muito sabido, gente, não é por ser meu neto não, mas ele é demais. Mas mesmo que não seja uma criança tão sabida, mesmo que seja uma criança mais desligada, ele estava vendo aquela novela, quando terminou essa novela, essa última que terminou agora, que teve o tráfico de mulheres, esqueci o nome agora. Salve Jorge. Nessa novela tinha aquela menina, a filha da Gretchen, né, que ela mesma já se declarou homossexual, né? Então, a filha da Gretchen, ela antes de fazer o papel da policial que botou o cabelão, ela estava com o cabelo curto, né? O cabelinho dela é curto, ela faz questão de se vestir feito um homenzinho, né? E aí, ele estava brincando de costas na sala, vendo televisão. E a gente estava ali conversando, e ele brincando de lá. De repente, ele ouviu a voz da menina. Aí ele virou e falou assim: vovó, ela é menino ou menina? Ela é menino ou menina? Aí eu falei: meu filho, olha só, ela é uma menina, ela nasceu mulher, o nome dela é tal, ela é filha de tal, ela é uma mulher, ela nasceu menina. Ah, tá, porque às vezes a minha cabeça, a vovó confunde. Eu falei: pois é, mas ela é uma mulher, Deus fez ela mulher, ela nasceu menina. E ali eu dei uma explicação para ele. Ele sabia, eu entendi por que ele estava perguntando aqui. Ela é menino ou é menina? Ele colocou aqui o ela, mas ele perguntou se era menina. Então, não pense que seu filho está ali distraído, está desligado, que ele é inocente, que ele é tranquilo, que ele é... Nossos filhos, botem uma coisa na sua cabeça, nossos filhos não são quem a gente pensa que são. Não são. Quer conhecer teus filhos? Solta ele na escola, no meio dos amigos dele, e fica de olho longe observando. E você vai dizer assim: não, aquele ali não. Aquela ali de jeito, minha princesinha. Tua princesinha está rodeada de príncipezinhos. Eu passei por essa experiência com a Gia. A Gisele, um dia a gente precisou ir na escola, não sei o que foi. Aí está eu e o pai olhando, aí o cara falou assim: eu não acredito, aquela ali é a Gisele? É a Gisele. Não, mas a Gisele, não é a Gisele. Não, não é. Não é. O pai, não é. Eu falei: meu filho, a Gisele não está fazendo nada demais, ela só está batendo papo. Papo demais, né? Só tinha menino em volta. Graças a Deus. Graças a Deus. Recentemente eu fui chamada na escola aí, porque a minha filha tinha dado um beijo na boca de um garoto lá na escola. Eu falei: graças a Deus. Claro que eu não falo isso para ela. Eu não falei isso para ela. Eu, né?
peguei firme, dei aquela bronca, blá, 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 mas eu falei para o Carlos, graças a Deus, porque o interesse dela é por menino, a gente tem que vigiar, controlar, né? Não permitir, não tem idade para namorar, não é isso que Deus ensina, não é isso que a palavra ensina, mas graças a Deus que a opção está certa. No mundo de hoje, a gente tem que dar graças a Deus deles estarem fazendo a opção certa. Então, irmãos, essa música eu quis colocar apenas para deixar esse assunto, nós não vamos estar nos atendo a isso, mas para deixar esse assunto esclarecido. O mundo está mostrando isso. Vocês sabiam que está sendo aí analisado, certidão de nascimento não vai ser mais pai ou mãe, vai ser responsável. Está para ser aprovado aí no Congresso, não vai ser mais, quem é o pai, a fulana, a mãe, não, vai ser responsável. A certidão de nascimento está para ser aprovada. Então não adianta, porque o mundo ele está jogando as informações, nós temos orado incessantemente para que isso não seja aprovado. Pastor Silas, aí essa própria PL 122, nós estamos fazendo a nossa parte, mas a gente não quer dizer que com isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós é que somos ETs nesse país, nesse mundo, nós somos ETs. Nós estamos aqui, mas a nossa casa não é aqui, o nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui para vencer o mundo, porque Jesus venceu o mundo, amém? Então, mas não adianta eu querer esconder isso da igreja. Há um tempo atrás eu preguei, eu falei sobre pedofilia, eu tenho um artigo na revista que fala sobre pedofilia, e eu falei assim para o Carlos, eu vou ser excluída da igreja, e todo mundo quando vê o meu nome vai me botar para fora, nunca mais vai querer me ouvir, ou então eu vou estar alertando muitas pessoas. E para minha surpresa, quando eu comecei a falar sobre pedofilia, até por causa de uma experiência que eu tive comigo mesmo na minha infância, depois eu recebi inúmeros telefonemas e e-mails de mães, de pais que descobriram, famílias evangélicas, que descobriram no seu meio seus filhos e netos e sobrinhos passando por questões de pedofilia. Então, essas coisas, é igual aquele negócio, qual é a doença que você está? Aquela. Qual aquela? Aquela que eu não posso falar o nome. Que doença? Aquela. As pessoas antigamente tinham medo de falar câncer. Câncer não é uma sentença, é um nome. Acabou. Tá, vamos orar, vamos curar, vamos para o médico. Não adianta. E assim são com essas outras situações. Não adianta a gente tentar botar pano quente em cima, porque o mundo está mostrando. Então, não tem jeito. Tá bom? Então, agora nós vamos ver um vídeo, nós não vamos botar ele direto, não, porque eu quero só passar a ideia para você, ele é um pouquinho longo. Esse vídeo ela é uma pastora, e ela faz parte da política no Senado, no Congresso, e ela está brigando, batalhando lá com a bancada evangélica, porque alguém aqui tem filhos em escola pública? Pois é, essas cartilhas que eu vou estar mostrando aqui, elas estão sendo mostradas, distribuídas nas escolas públicas, incentivando a criança à masturbação, dizendo que pai e mãe têm que ensinar filho a se masturbar, desde bebê, uma série de coisas, distribuindo nas cartilhas no Rio de Janeiro, no estado do Pará, por todo o Brasil, cartilhas distribuídas pela rede pública para os seus filhos. Prestem bem atenção. Templo. Nós reunimos aqui hoje pastores de todo o estado e deputados federais de alguns lugares do Brasil, deputados estaduais. Nós tivemos uma discussão forte aqui hoje sobre o que está acontecendo com essa nação, porque nós estamos nos doendo por esta nação. Nós sentimos o peso nos nossos ombros do que está acontecendo com essa nação. E às vezes é difícil até falar, irmãos. É difícil falar. Então, eu não vou pregar. Sou pastora. Fui ordenada pastora muito cedo, quando havia uma necessidade muito grande no interior do Nordeste do Brasil. Mas eu sou advogada, eu sou mestre em educação também. Sou mestre em Direito Constitucional, Direito da Família.
e eu trabalho há 14 anos no Congresso Nacional como assessora jurídica da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida. E eu queria falar, irmãos, que nós estamos vivendo um momento diferente na Igreja Evangélica Brasileira. Deus está chamando a Igreja Evangélica Brasileira para um novo momento, para um novo instante. E grandes desafios nos esperam. E talvez eu vou estar falando hoje para alguém que talvez está aqui já há alguns anos na igreja e fala assim, ai Deus, eu queria alguma coisa diferente, eu estou cansada de estar sentado às vezes demais no banco, e eu queria um desafio, e eu vim aqui falar para você que realmente a Igreja Evangélica Brasileira passa por grandes desafios. Irmãos, e os desafios é de restaurar esta nação, é de salvar esta nação do que está acontecendo. Mas a senhora está exagerando, pastora? Não estou exagerando, não. Pode passar o próximo slide. A Igreja Evangélica Brasileira, por muito tempo, ela ficou dentro do seu ambiente, no conforto de nossas igrejas, e nós não ficamos antenados ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo em volta. O que nós estamos, de fato, influenciando em mudanças na sociedade? O que, de fato, a Igreja Evangélica Brasileira tem feito para que a sociedade mude de verdade? Agora, Deus está nos preparando para uma nova fase. E essa fase é transformação de sociedade. E eu acredito nisso, irmãos. E eu vou falar de alguns aspectos de que forma a igreja pode atuar. Eu vou estar falando agora exatamente sobre isso. Talvez vocês nunca prestaram atenção no que está acontecendo com a educação nesse país. O que está acontecendo com as escolas brasileiras. O que está acontecendo com os seus filhos, com os seus netos. Nossas criancinhas, os nossos cordeirinhos ficam aos cuidados da igreja 1 hora por semana e aos cuidados da escola 8 horas por dia. Porque às vezes a gente deixa as crianças 8 horas por dia na escola. E sabe o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? Estão detonando as nossas crianças. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da Cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. Eu imagino então os homens de 70 anos que não fizeram isso, lá na Holanda, foram eles homens. estão até distribuindo uma cartilha ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais. Qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo, porque nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral. Não quer só a partir dos 4 anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Igreja evangélica, Deus está nos chamando para a gente fazer uma revisão de valores.
para fazer uma revisão de conceitos. Deixa eu mostrar o que está acontecendo com as escolas. Pode passar o próximo slide. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos, especialistas que estão ocupando lugares estratégicos e lugares chaves, pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação, pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças, que dizem coisas como essa: uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas. Tem menores de 12 anos aqui? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas que foram entregues em escolas públicas no Brasil para crianças. Está dando para ver as imagens? Vocês estão conseguindo enxergar? Crianças a partir de 10 anos, porque quinta série, a idade são 10 anos. Essa cartilha, inclusive assinada por um grande cartunista, o Miguel Paiva, a cartilha se chama De Homem para Homem. Deixa eu falar para vocês para quem foi feita essa cartilha. Essa cartilha foi feita pelo Ministério da Saúde. Eu não vou dizer quanto eles gastaram para vocês não ficarem com raiva. Foi feita um número muito grande de cartilha para entregar para homens impotentes no Brasil. Aí eles saíram, o Ministério da Saúde saiu atrás dos homens impotentes, não achou, graças a Deus, não tem tanto assim. E aí, eu não sei se eles acreditavam, pastor, que eles iam na marcha do orgulho do homem impotente para distribuir cartilha. Eles iam no Dia Nacional do Homem Impotente para distribuir. Não sei. São especialistas que não têm nem bom senso. Gastaram milhões nessa cartilha para ensinar o homem como ter prazer. Para ensinar o homem como ter uma relação sexual. Aí eles não acharam os homens impotentes e mandaram para as escolas públicas brasileiras. A palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão. Imaginem. E crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha. Pode passar. Olha os desenhos. Especialmente essa cartilha que eu escaneei, porque depois nós tomamos uma iniciativa. A diretora da escola disse que os meninos pegavam essa cartilha e iam para o banheiro se masturbar usando essa cartilha. Então você, pai, proíbe seu filho ver livro pornográfico. A gente orienta como igreja que não se pode ter acesso à pornografia. Aí vem o governo brasileiro com verba pública do seu bolso e faz um material desse e distribui em escolas públicas brasileiras. E o que a gente faz? Nada. Sabe por quê? Nós estamos ocupados. A igreja está muito ocupada. Nós estamos ocupados em ganhar dinheiro. Nós estamos ocupados com as nossas profissões. E não estamos antenados com o que está acontecendo. Mas Deus está dizendo para a igreja evangélica brasileira: abre o olho. Vocês já foram treinados, vocês já receberam unção demais, vocês já passaram por tudo, já aprenderam todo tipo de teologia. Agora é hora de vocês agir e é hora da gente se levantar como igreja. Amém. Deixa eu mostrar a próxima gravura para vocês. Pode passar, olha lá quem fez essa cartilha, Ministério da Saúde, está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aquele SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doença sexualmente transmissível. E essa, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa. Não sei se tem algum professor que teve acesso a ela. Era em forma de espiral. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era: senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos, pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Então, está achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. Aí os deputados evangélicos, que estão lá na Câmara tentando fazer uma diferença,
barulhentos, que estão sendo chamados de homofóbicos, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da Saúde, mas ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas? Dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos, porque a igreja evangélica se acomodou. Eles disseram o seguinte, mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram 2 homens transando. A figura é ridícula, não era, pastor? 2 homens transando. Irmãos, e eu vou contar a experiência que eu tive como mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela está com 14, ela tinha 10 quando teve acesso a essa cartilha. A minha filha é indígena, eu tenho uma filha adotiva indígena. E nós estávamos tentando falar para ela sobre a homossexualidade de uma forma muito madura, porque a cultura dela não tem a homossexualidade. Então a gente estava assim tentando falar que homem ama homem, mulher ama mulher. Aí a tia vai lá e mostra a gravura de 2 homens transando com esse dinheiro, com cartilha pública, com dinheiro público. Irmãos, e na parte da relação sexual de mulher com mulher, a figura mostra bem, o pastor viu hoje, mostra que a tia tem que explicar para a criança de 10 anos que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que é bom que a lésbica use camisinha na língua. E a minha filha de 10 anos teve que aprender isso. Pode passar? Quem fez essa cartilha? Aí, irmãos, a próxima cartilha. Essa daqui foi distribuída na prefeitura de Porto Velho, aqui em Rondônia. Nós fomos lá também para tentar retirar essa cartilha de circulação e nós tentamos. Todas essas que eu estou mostrando, irmãos, os radicais fundamentalistas, homofóbicos, deputados, foram para cima e estão entrando com processo, inclusive aquela de drogas e de sexo. Nós estamos pedindo que os funcionários do Ministério da Saúde que fizeram sejam processados por associação ao crime organizado, porque droga é crime. E nós estamos pedindo, inclusive, que eles devolvam para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto com aquela cartilha, com aquela porcaria. Mostra a próxima. Essa daqui foi distribuída em Rondônia. Mostra a gravura, a primeira página. E olha o nome da cartilha. Menina esperta vive melhor. Olha a cara da menina esperta. Nós estamos ensinando na igreja, irmão, que nossas meninas são princesas. Mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil. Com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro e foi distribuída em todo o Brasil. Inclusive, eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí. E olhe se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de 5ª série. Vocês acham que tem que ter segredo entre eu e uma filha de 10 anos? Então, irmãos, eles começam a criar conflitos entre pais e filhos. Eles estão ganhando e sendo obrigados. Deixa eu falar uma coisa, são os professores sendo obrigados. Talvez eu esteja falando para professores aqui que recebem esse material e não sabem o que fazer porque vem de uma forma impositiva do MEC. Deixa eu falar uma coisa, isso não é impositivo, isso é apenas sugestivo. O professor tem autonomia em sala de aula. Se eu estou falando com o professor cristão aqui, deixa eu dizer uma coisa, na tua sala de aula quem manda é você. Você não é obrigado a usar esse material. Você pode ser criativo e falar dessas coisas sem usar esse material ridículo que o MEC está mandando. Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos. Pode mostrar. Vira. Nessa cartilha ensina sobre masturbação feminina e inclusive como a menina usar o dedinho para não machucar a vagina. 10 anos de idade. Nessa cartilha fala sobre ficada. E aí,
além de incentivar a ficada, a tia pede para o menino e a menina relatar as suas 8 mais espetaculares ficadas. E tem que dizer, olha lá, como foi, com quem foi, onde foi, quando foi e se gostou. Agora imagina, a Igreja Batista de Campo Grande está dizendo para os meninos que ficar não é legal. A escola dominical está ensinando que não pode ficar. Aí os meninos da Igreja Batista de Campo Grande recebem essa cartilha e não está preenchendo, porque ele não está ficando. As meninas não estão ficando. Aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando. Vocês têm ideia da confusão que está acontecendo com essa nação, irmãos? Mas essa mesma cartilha, além de falar de masturbação feminina, de falar de masturbação masculina, de falar de ficada, ensina uma outra coisa que acho que vocês nunca aprenderam na escola. Pode passar. Fala sobre o ponto G na vagina da mulher. Diz que tem um lugar na vagina da mulher que é chamado ponto G, que a mulher sente mais prazer. Isso tem que ser dito para criança de 10 anos no Brasil, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é que essa cartilha chegou lá na Câmara dos Deputados para nós. Esse é o meu trabalho como assessora jurídica, receber as denúncias e trabalhar em cima delas e motivar os parlamentares a fazerem alguma coisa. Um grupo de ginecologistas do Rio de Janeiro nos procurou na Câmara dos Deputados porque havia um número muito grande de meninas numa determinada região, lá do Rio de Janeiro, virgem entre 10 e 12 anos, com inflamação na vagina e no colo do útero. E elas foram tentar descobrir o que estava acontecendo, descobriram que as meninas estavam com inflamação na vagina, porque estavam introduzindo o dedo na vagina para procurar o tal do ponto G que o ministro da Educação falou que existe. Pode passar? Olha quem fez essa cartilha. Sabem quanto custou essa cartilha? Não vou dizer não, para vocês não ficarem com raiva. Pode passar. Essa máquina de camisinha nas escolas, irmãos, já está sendo experiência em algumas escolas em Santa Catarina, em mais 2 estados, e logo, logo ela vai estar disponível em todas as escolas do Brasil. Essa máquina de camisinha, um menino a partir de 12 anos poderá pegar 2 camisinhas por semana, porque os especialistas disseram, fizeram uma pesquisa, eu não sei aonde, acho que eles foram em Harvard estudar, que a criança brasileira com 12 anos tem 2 relações sexuais por semana. Portanto, tem direito a 8 camisinhas por mês. 2 relações sexuais por semana. Pode passar? Eu quero mostrar para vocês agora, irmão, eu tenho que falar muito rápido, porque tem tanta coisa para mostrar. Essa gravura aqui, não sei se vocês já viram essa gravura. Se chama O Fazendeiro Solitário. Ela estava numa prova de criança de história, de português, na cidade de Curitiba. A criança tinha que ver essa gravura e fazer uma redação. Dá uma olhadinha na gravura, irmãos. Não ri, não. Não ri, não, porque isso é sério. Dá vontade de rir, dá, mas que é sério, é sério. Olha o tamanho do órgão sexual do fazendeiro solitário. E olha como é que estão as galinhas. Apologia ao sexo com animais. Vocês acham que um professor tem que mostrar isso para a criança e mandar a criança escrever uma redação de que há sexo com animais e que é normal o sexo com animais? Aí vocês falam assim, mas pastora, a senhora está exagerando. Não estou, não. Está chegando denúncia lá na Câmara e no Senado que há muito hotel fazenda aqui no Brasil que é de fachada. É hotel para turista ir transar com animais no Brasil. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria, ou a gente vai estar entregando os pontos. As coisas estão ficando feias. E eu lamento muito que eu tenha que vir aqui mostrar essas imagens, mas talvez esse seja o único mecanismo que eu tenha, é chocar, é falar, é gritar, é dizer, igreja, vamos sair do conforto das nossas 4 paredes e vamos começar a reagir, porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade. Mostra a próxima gravura.
Livros, leitura obrigatória na 5ª e 6ª série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Posso mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de 3 anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada, porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Ah, irmãos, eu sou educadora, eu sou mãe. Um menino de 3 anos está chupando o pipi do coleguinha, ou porque alguém chupou dele, ou porque ele já viu. Isso é abuso. Mas olha o que os nossos orientadores educacionais estão fazendo com nossas crianças no Brasil. Estão detonando. Pode passar. O próximo livro fala sobre bissexualidade, que é normal. E aqui eu quero dar um alerta para mãe e pai. Olha, está uma onda no Brasil inteiro de meninas se cumprimentando com selinhos, uma beijando na boca da outra. E infelizmente eu já tenho visto isso dentro da igreja. Porque ensinaram para nossas meninas que ficar com menina é possível, é permitido e é legal. Estão nos livros que a bissexualidade é uma coisa normal. Irmãos, quando a gente fala da homossexualidade, só vem na nossa mente a questão do menino e do homem. Mas quem está sendo mais alcançado com essas políticas públicas que estão nas nossas escolas são as meninas. E aqui eu vou dar um alerta para você, mãe. Olha, mãe, sabe essa coisa de você deixar sua filhinha dormir na casa da coleguinha? Para você ficar um pouquinho livre de vez em quando? Abre o olho, mãe, as meninas estão se tocando. E isso é muito sério, porque isso é abuso. E vocês não têm ideia do mal que isso faz lá na frente, depois. Pode passar. Esse livro, irmão, esse livro é terrível. Para crianças de 2 e 3 anos. A mãe compra o livro, tem um bonequinho, que é um menino, e a bonequinha, que é a menina, pode passar. E tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha. Para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual. Pode passar. Olha lá. Olha os livros, irmãos, com desenhos infantil, como transar. A matéria é como transar. E olha a linguagem, irmãos. Vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito, muito porca aqui em cima. Mas é a linguagem do livro, olha lá, como transar. É a linguagem dos educadores do Brasil, como transar. Pode passar. Irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eles estão falando para as crianças de nossa escola que existe o Kama Sutra. Já ouviram falar do Kama Sutra, né? Aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual. Eles estão falando do Kama Sutra. Mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas, eu não posso, sabe por quê? Porque o Estado é laico, né, pastor? Não posso falar de Bíblia, porque escola não é lugar de religião, mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra. O que estão fazendo com nossas crianças? Pode passar. Olha lá. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional. Fazer uma observação aqui. Esse livrinho da Kama Sutra, eu estive lá na Saraiva, há coisa de 1 mês atrás. Sabe onde estava a Kama Sutra? Na caixinha, do lado do caixa. Para quem quiser pegar e ver. Pasmem, eu estou com 53 anos. Eu vi cegueta aqui, estava sem óculos. Mulher gosta de uma papelaria, né? Aí eu vi aquele livrinho pequenininho, eu falei, que bonitinho. Será que é de historinha? Aí eu abri, e mesmo sem óculos, essa coisa a gente enxerga fácil, né? Eu falei, Jesus! Aí fechei rapidinho, fiquei morrendo de vergonha, enfiei o negócio lá na caixinha de novo. Aí virei para a moça da caixa, mandei chamar a gerente, fiz um auê na Saraiva. Falei, minha querida, como é que você deixa isso aqui do meu lado, 2 crianças que não tinham mais do que 10 anos? Eu, burra velha, com 53 anos, achei super interessante aquele livrinho pequenininho, bonitinho. E que quando eu abri, estava me ensinando a fazer um monte de coisa ali, que para nós é muito bom. Mas que para uma criança, ela vai sair dali querendo fazer tudo aquilo, gente. Então,
essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Debaixo dos nossos olhos. Eu lamento as pessoas que estão chegando agora e que não pegaram o início desse filme. Eu vou pedir, inclusive, uma gentileza para o Márcio. Não, eu vou pedir. Nós vamos estar fazendo um cadastramento aqui. E eu peço que todos preencham, tendo filho, não tendo filhos, com o seu e-mail. Porque eu vou enviar para todos vocês, porque são 3, né, Márcio, desse filme? São 3, né, a continuidade? Ele tem 1h30. Esse tem o quê? 34. Esse eu vou acabar de passar, porque já está acabando. Mas tem mais, que eu quero e faço questão, e faço um apelo aqui para vocês, que não só vejam, como lancem, joga nas redes sociais, manda para os e-mails de todo mundo que você conhecer, joga na rede social. Eu estou falando, chego a me arrepio. Em nome de Jesus Cristo, façamos a nossa parte, divulguem, porque a gente, tudo bem que não vai alcançar todo mundo, mas já vai alcançar uma grande parte. E se essas outras pessoas que receberem também forem multiplicadoras, nós vamos estar mostrando o que está acontecendo na rede social, o que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo no mundo. E a gente está aqui fazendo papel de bobo, com inocente, achando que nossos filhos estão sendo muito bem instruídos, graças a Deus, na escola dominical, e que nada mais está sendo passado pela mente deles. E engano, leve engodo, não é isso que está acontecendo. Nossas crianças aqui estão sendo oradas, protegidas, recebendo a real instrução, a verdadeira instrução que vem da palavra, mas é o que ela falou. Nossos filhos passam aqui na escola dominical 1, 2 horas, no máximo, e 8 horas por dia nas mãos desses monstros. 8 horas por dia. E aí você vai dizer o quê? 12 às vezes quem está com filho em creche. E aí eu fico assim, eu pensei 10 vezes antes de passar esse filme, porque aqui, levante a mão por gentileza, quem tem filho em escola pública? Eu posso imaginar a cabeça de vocês como é que está agora. Mas em nome de Jesus, os filhos de vocês vão ser guardados. Porque sobre eles está o sangue de Jesus, porque nós oramos todos os dias. Em nome de Jesus, isso não é nenhuma discriminação, porque coisas acontecem em colégio particular, e depois eu vou estar contando de coisas também de colégio particular. Não entendam isso como discriminação, mas a gente sabe que ao preço que está as escolas públicas hoje em dia, a maioria dos meus filhos estudaram em escola pública no passado. Então a gente sabe que há momentos da vida da gente que isso acontece, mas eu não podia deixar de alertar, irmãos. Eu não podia deixar de alertar. Eu vou dar continuidade, porque já está terminando, e a gente depois prossegue. Por favor, Márcio. Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? Vocês estão entendendo porque que não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? Porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo. E deixa eu falar uma coisa, irmão, não é só a igreja evangélica que é contra, não. Na hora que eu dou essa palestra para pais católicos, eles ficam também revoltados como vocês estão agora. Porque esses valores não são valores só da igreja evangélica, não. É valor de família. É valor de todos nós, é patrimônio de família. E aí, eles não querem que nós ocupemos os lugares certos na hora certa, porque eles estão detonando com nossas crianças. Pode passar? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, irmãos. A coisa no Brasil, eu trouxe uma gravura aqui, a coisa no Brasil, ela está tão solta, e é tão normal, e é tão natural erotizar nossas crianças no Brasil, que eu vou mostrar para vocês a capa de um disco. Pode passar. Essa aqui foi a capa do disco que a Xuxa fez. Olha esse desenho, irmãos. Vocês acham que a Xuxa precisava desse desenho para vender CD? Isso para mim é erotização e apologia à pedofilia. O que está acontecendo com essa nação, irmãos? Vocês pensam que está tudo bem com esta nação? Pode passar a próxima slide. Esse comercial, irmãos, passou na Europa e está chegando no Brasil. É um bebezinho no berçário. E na hora que o bebezinho nasce, quando recebe a pulseirinha, ao invés de receber a pulseirinha com o nome, já recebe o símbolo de homossexual, porque eles querem dizer que as crianças já nascem homossexual. E aqui vou dizer uma coisa para vocês, igreja, ó, não há uma prova científica que existe o gene gay. Não há uma prova científica que o gay nasça gay. Se tivesse, eles já tinham
jogar isso na nossa cara. Não existe. A homossexualidade, ela é aprendida a partir do nascimento. Lá na infância, lá no berço, tá? A forma como se lida com a criança. Mas ninguém nasce gay. Tá tudo bem com essa nação, irmãos? Não. Pode passar? A violência nas escolas é outra coisa que nos preocupa muito. Pode passar? Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo, irmãos, com a violência nas escolas. Aqui eu trago a foto de uma professora que foi barbaramente agredida por seus alunos. Aí eu pergunto assim, mas por que está acontecendo tanta violência nas escolas? Eles estão querendo o quê? Eles não querem que fale de Deus nas escolas. É para retirar a Bíblia das escolas. É para retirar os crucifixos dos lugares públicos. Eles estão querendo o quê? Eles estão expulsando o Deus da escola. Estão querendo que aconteça o quê nas escolas? Estão erotizando nossas crianças. Estão fazendo confusão com a cabeça de nossas crianças. O que vai virar? Violência. E com relação à erotização, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Lá no Código Penal, que está lá no Senado, que entrou em julho do ano passado, estão querendo mudar a idade da relação sexual da criança no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil é permitido o sexo só depois de 14 anos. Se alguém tiver sexo com uma criança com menos de 14 anos, mesmo que seja namorado, é crime. E é chamado de estupro de vulnerável. Isso é crime. Aí uns especialistas chegaram no Senado e disseram que tem que diminuir de 14 para 12 anos. Porque a menina brasileira quer sexo a partir dos 12 anos. Está escrito lá, diminuir para 12 anos. Só que eles querem legalizar a casa de prostituição. Então, se eles vão diminuir a idade de 14 para 12, e vão liberar que nas casas de prostituição tenham meninas e meninas com 12 anos fazendo sexo. E o que mais me deixa chateada é que estão querendo fazer isso antes da Copa e das Olimpíadas. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Sabe por quê? A prostituição infantil dá lucro. Sabe por quê? Estão querendo ganhar em cima do corpo de nossas crianças. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você sabe como é que eu cheguei em toda essa luta? Porque eu fiz da minha dor a minha luta. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu sou vítima da pedofilia. Eu fui abusada, eu sou filha de pastor, eu sou neta de pastor, eu sou pastora. Eu fui abusada 2 vezes na infância, por 2 pastores diferentes. E a minha dor me levou a ter a minha luta. Eu fui fazer um trabalho de proteção às crianças. Só quem passou pelo calvário da pedofilia, como eu passei, é que sabe o que querem fazer com nossas crianças. Eu sei que eu estou falando nessa igreja para pessoas que foram abusadas e sabem. Som, pode ligar. Ela agora conta essa experiência e já praticamente terminou. Irmãos, eu fui vítima de pedofilia. Eu. Até os 10 anos de idade. E com pessoas que eram de dentro da minha casa. Falo isso com a autorização do meu marido, porque já publiquei isso, inclusive, em revista. Eu fui vítima. E se hoje eu tenho essa gana por filhos, por criança, por família, eu brigo por causa disso, e vigio mesmo os filhos de vocês gostando, vocês não gostando, eu fustigo o Facebook de todos os adolescentes e crianças que tem aqui na igreja, e aviso os pais, vi isso sobre seu filho, vi isso sobre o seu filho, se quiser tomar alguma atitude, tome, se não quiser, não tome, porque eu não tenho nada a ver, eu sou igreja, então eu não posso me meter na sua vida particular, na sua vida familiar, mas acho que é um papel meu, uma vez que está na rede pública, eu avisar, porque também se virem da minha filha, venham me avisar, venham me mostrar, porque eu não estou isenta disso não, porque adolescente passa por essas fases mesmo, e a gente sabe que isso pode ser comum a todo. Mas eu fui vítima de pedofilia, passei por isso durante 10 anos da minha vida, e não tive coragem de falar com a minha mãe, porque eu era ameaçada de morte. Se você falar para sua mãe, eu mato você e mato a sua mãe. E eu suportava coisas para que a minha mãe não morresse. E aí são essas ameaças que acontecem com os nossos filhos. Por que não contou para a mamãe? Por que não contou para o papai? Porque também estava gostando. Não estava gostando não, irmãos. É por medo.
Uma criança de 5, 6 anos chega para você, um homem de 50 anos, e diz assim: eu vou matar tua mãe se você contar. Você quer ver tua mãe morta? Não quer. Então a criança não fala, não abre a sua boca, porque tem medo que mate a sua mãe. Eu tenho essa revista, eu tenho um artigo, se depois vocês quiserem ver, ela saiu na revista de Nova Vida, e eu fazendo justamente esse alerta para os pais. Graças a Deus, eu já era separada por Deus, Deus já cuidava de mim, já zelava pela minha vida, e isso não me trouxe trauma, isso não me trouxe problemas. Graças a Deus tive uma vida sexual normal com meu marido, mas eu poderia ser hoje uma frustrada, uma deprimida, uma sei lá o quê, cheia de problemas por conta disso. Então, o que nós estamos... Vocês entenderam por que não podia ser num culto? Como é que eu vou colocar um palavreado desse, que chega a ser nojento, mas que é a realidade, gente, é o que está acontecendo. E detalhe, não está acontecendo só em rede pública, só em colégios públicos, não, está acontecendo em colégios particulares. Como eu falei no início, eu trabalhei num colégio particular durante muitos anos, e eu peguei menino com menina transando dentro do banheiro, eu peguei menina com menina também no banheiro. As nossas crianças aqui no passado, menininhas pequenas, porque, gente, o despertamento sexual é natural, porque a partir de 2 anos de idade, a criança começa a liberar sobre ela os hormônios. A maior parte dos hormônios começa a ser liberados a partir de 2 anos de idade. Então, o que acontece? É lógico que está liberando hormônio, o corpo dela está sentindo aquilo, está em movimento, automaticamente ela vai começar a despertar desejos e vontades, é natural, é inerente, isso é da criação, isso é do ser humano. A gente só precisa ir conduzindo como tudo isso vai acontecendo. Eu ouvi, certa vez num gabinete, um pai que chorava igual uma criança, porque ele ficou assim, ele tinha uma menininha de 2 aninhos, e a menininha dizia assim: eu quero fazer xixi. Aí, quando a mãe ia levar, ela dizia assim: não, mamãe não, papai. Aí o pai ia, levava a menininha para fazer xixi, enxugava ela, botava a roupinha dela, como qualquer pai sadio faz, normal. Qual é o pai aqui que não trocou uma fralda, que não viu sua filha nua, que em bebê? É natural isso, né? E aí, toda vez que ela ia fazer... Aí o pai virou para a esposa e falou assim: eu não estou entendendo, por que ela só quer que eu vá? Vamos comigo. Aí chamou a esposa: vamos comigo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, como é que você faz? Não, eu faço assim, faço assado. Aí, até que um dia a menininha, inocentemente, ela falou assim, a mãe falou assim: mas por que você não quer mais a mamãe, hein? Mamãe está ficando com ciúme, você não quer mais ir fazer xixi? Aí ela jogou, aí ela disse assim: com o papai é mais gostoso. A forma que o pai tocava para enxugá-la, aquilo gerava nela uma sensação de prazer. E o pai chorava copiosamente no meu gabinete, disse: pastora, será que eu provoquei alguma coisa na minha filha? O homem estava desesperado de estar fazendo alguma coisa errada, e não era. Então, nos colégios particulares, recentemente, no colégio de freiras, né, aqui na nossa região, houve um caso, a Vitória me contando, que os pais foram chamados lésbicas, meninas do ensino médio, foram pegas se atracando, beijando na boca. Então, irmãos, essas coisas estão acontecendo. Infelizmente, o mundo está mostrando isso. Nós não podemos nos esquivar, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, mas nós temos que estar prontos. A minha intenção de mostrar tudo isso para vocês é para acender uma luz amarela, um sinal amarelo na vida de vocês, porque nós não podemos estar tão atabalhoados, tão envolvidos com os nossos trabalhos, e tão envolvidos. Olha, para prestar atenção numa coisa: dinheiro é muito bom, conforto é muito bom, você dá uma boa escola, uma boa roupa, uma boa festa, uma boa comida para o seu filho, é muito bom, mas cuidado para que isso não vire, seja primordial na sua vida, e o mais importante, que é a instrução, que é o carinho, que é a atenção, que é esse olhar, e a gente, de repente, em prol desse conforto e dessa vida melhor, material, a gente acaba não dando
tempo suficiente que nossos filhos precisam. Eu queria estar falando a respeito disso, a respeito desse tempo. Uma dica que eu vou dizer para vocês, eu fiz isso durante muito tempo, quando trabalhava. Hoje eu trabalho em sistema de escala, as coisas ficam mais fáceis nesse sentido. Mas quando eu trabalhava no ritmo que a maioria das pessoas trabalham, de sair de manhã e chegar às 8 horas da noite, chegar às 7 horas da noite, poxa, a dona de casa normalmente que chega nesse horário, que está ali no início da sua vida, que às vezes não tem uma empregada, eu sei bem como é que funciona. Às vezes a gente não arreia nem a bolsa, a gente já está ajeitando o tapete, dando a descarga que o filho esqueceu, botando água no fogo para fazer o macarrão, aqui tu liga a máquina, ali tu liga, e você fica igual uma maluca, e quando você vê, você está retesada com a bolsa pendurada aqui, e não conseguiu nem tirar a bolsa. Eu sei como é que é isso, eu vivenciei isso durante muito tempo. Então, mas depois que eu passei a ter esses conhecimentos, passei a ter essa visão, o que eu fazia? Eu não via nada quando eu chegava em casa. Eu largava minha bolsa, tirava meus sapatos, e no caso, essa experiência que eu passei com a Vitória, e eu sentava e ali eu ficava. Eu não ia nem olhar o resto da casa. Porque se eu fosse olhar, eu não ia nem querer saber de filho nem de marido. Eu ia querer ajeitar a casa, fazer comida, botar roupa para bater, porque no dia seguinte, às 5 da manhã, eu tinha que estar de pé de novo. Então, o que eu fazia? Eu sentava ali, eu brincava, eu contava historinha, eu abraçava, eu fazia cosquinha, eu ficava ali por uma meia hora. Eu dava atenção, ouvia, como foi teu dia, e na escola, e o que você fez? Tu aprontou? Você comeu? Deixa eu ver a barriga. E aquela coisa, ficava ali meia hora. Eu saciava aquela lacuna que ficou para ela ao longo daquele dia. E depois, então, eu ia fazer o que eu tinha que fazer. E eu percebia que quanto mais eu fazia isso, depois eu fazia as minhas coisas tranquilamente. Ela ficava calma, ela ficava em paz. Por quê? Porque ela já tinha recebido aquela atenção. Repara só nos seus filhos, você que tem filho pequenininho, que quando você chega assim agitado para fazer as coisas, eles ficam assim: ô mãe, vem ver não sei o quê, ô mãe, olha não sei o quê, ô mãe, ô mãe, ô mãe, e você não consegue fazer nada porque ele quer atenção. Façam esse teste, nem que diga, deixa eu ver se a pastora está falando a verdade. Façam esse teste. Chega em casa, não faz nada. Dedica ali 30 minutos, eu chamo isso de tempo de qualidade. Ah, pastor, isso é só para criança pequena? Não. Eu chego em casa, minha filha hoje eu só estou com uma em casa, está com 14 anos. Mas eu chego, me jogo em cima dela, deito em cima dela, ela está no sofá, faço cosquinha, puxo os cabelos. Se ela está acordando, eu falei: acorda aí que eu cheguei, tu tem que falar comigo, que não sei o quê. E fico de onda ali com ela. Depois eu vou ver todos os outros meus afazeres que eu tenho que fazer. Né? Experimenta, que você vai ver que eles ficam mais calmos, eles ficam mais tranquilos, porque já receberam aquele tempo de qualidade. Eu quero ler para vocês aqui, a gente já está indo para o intervalo, um trecho interessante que está no Estatuto da Criança, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Diz assim, no artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquele que entre 12 e 18 anos de idade. São adolescentes esses. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente a este estatuto as pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Inciso 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Inciso 3. Em razão de sua conduta. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar com medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Aí,
conta desta questão da hipótese de maus tratos, hoje tudo é considerado maus tratos. Outro dia minha filha estava falando que deu uns tapas no Gabriel no meio da rua, ela falou assim, André, eu fiquei preocupada até de alguém me denunciar, porque eu estava ali dando uns tapas no meu filho, porque ele estava fazendo uma malcriação, fazendo isso, e eu estava ali corrigindo ele, não deixei marca, não tirei sangue, não fiz nada, mas dei umas palmadas nele. Mas ela falou assim, do jeito que ele estava reagindo, porque ele é terrível quando ele é contrariado, eu estava arriscada alguém me denunciar e eu saí dali presa, por maus tratos. Irmãos, a palavra de Deus diz que nossos filhos têm que ser conduzidos com a vara. Eu não quero dizer que essa vara venha especificamente falar a respeito de bater, de pancada, de nada disso. Mas há momentos que nós precisamos repreender os nossos filhos. Eles precisam eles serem sancionados por alguma coisa que cometeu, refletirem sobre aquilo que fizeram. Não é você sair batendo na criança sem ela nem saber por que está apanhando. Não é você dizer, está de castigo, fica trancado lá no seu quarto. Quarto não é para isso. A gente tem que fazer a criança chegar a uma consciência do o que ela fez de errado, e para que ela não possa mais repetir aquilo. Mas também chegar ao ponto de você não poder dar uma chinelada. Não use a mão. Mão foi feita para fazer carinho, não para bater. Quando você tiver que dar uma palmada no seu filho, dê com o chinelo no bumbum, dê onde tem carne ali, mas não bata com a mão. Mão é para carinho, mão não é para bater. Ele tem que olhar para a sua mão e ver que aquilo ali é um instrumento que é para afagar, para fazer carinho, para fazer uma coisa boa, e não um instrumento de agressão. Então, quando fizer isso, você tem que dizer, olha, você vai levar uma palmada, uma chinelada, porque a mamãe falou a primeira, falou a segunda, falou a terceira, e você não obedeceu, não fez isso, não fez aquilo, e ali você faz. Agora, hoje, eu já vi, adolescente chegar para os pais e dizer assim, me bate, bate mesmo que você vai ver para onde que eu vou ligar. Bate, de preferência me deixa marcado. Por quê? Porque eles estão recebendo todas as informações. Eles estão recebendo informação sobre essa hipótese de maus tratos, eles estão recebendo informações a respeito de Lei Maria da Penha, de quando o pai bate na mãe, eles estão recebendo todas essas informações. Nós não podemos nos encolher e deixar que estas coisas tomem conta da nossa casa e deixar com isso que os nossos filhos fiquem largados e soltos. Então, tudo aquilo ali que essa pastora ela estava falando, eu pergunto para vocês, eu já vi psicólogos dizer assim, não, você não pode mexer na mochila do seu filho porque isso é desrespeito, porque isso é invasão, porque isso você está violando os direitos dele. Violando? Quando ele tiver com um pacote de droga lá dentro da bolsa e você não tem mais rédea, segurança sobre aquilo, aí você vai fazer o quê? Vai perder um filho para as drogas, ou assassinado, ou morto? É para ver sim. As calcinhas da sua filha é para ver, a mochila da sua filha é para ver, o que está escrevendo, as mensagens do celular é para ver, a internet é para ver, as redes sociais são para ver, as senhas vocês têm que ter dos seus filhos, senha de celular, senha de internet, senha de Facebook, você tem que ter a senha e entrar e avisar que entrou. Eu entro e aviso, entrei no seu Facebook hoje, entrei no seu e-mail. Tá bom, pai, pode entrar, eu já sei que você faz isso mesmo. Eu entro mesmo, sabe por quê? Porque eu não vou deixar que a minha filha morra sem eu fazer nada. Então, não é violar a intimidade, não é violar não sei o quê. É por isso que se você... Olha, eu não vou falar nada. Quem tem aqui rede social, abra a sua rede social e dá uma circulada lá. Dá uma circulada lá que você vai ver. É pose sensual, é biquíni. Se a minha filha botar uma foto de biquíni com o bumbum de fora na rede social, ela toma uma surra, ela sabe disso. Por quê? Que o biquíni dela é indecente? Não, o biquíni dela não é indecente não. Mas hoje em dia as meninas de 10, 12, 14 anos estão com verdadeiros corpão de mulher. Minha filha tem 14 anos, está mais alta que eu. Quando eu viajei agora para Búzios recentemente, que ela botou um sapato, uma saia longa, uma camisetinha, eram homens de 30 e 35 anos dando cantada nela.
Quando eu fui para a Bahia, elas de braço dado comigo, os caras puxavam ela, vem gatinha, vamos dançar comigo. De braço dado comigo. Então, não está, eles estão perdendo a noção. Já perdeu a noção. Se a gente não vigiar, aí bota umas calcinhas enfiadas no bumbum, aí sai andando, rebolando, passeando por aí. O que essas meninas vão ser deportadas? É estuprador na van, é motorista de ônibus. Nossos filhos estão pegando ônibus cheios, metrôs cheios, aí fica lá os caras lá, olha o balanço do ônibus, olha o balanço do não sei o quê. E as idiotas lá sendo sarradas, e muitas vezes por culpa nossa que não vimos as roupas dos nossos filhos saíram de casa. A minha filha, quando bota uma roupa meio assim, tá bom, mãe? Eu falei assim, olha no espelho e pergunta para o Espírito Santo. Eu não mando ela tirar, não. Olha no espelho, pergunta para o Espírito Santo se ele está feliz com essa roupa. Se ele disser que está, pode ir. Se ela estiver na carne, ela vai sair com aquela roupa. Porque o Espírito Santo não vai falar nada com ela. Mas se ela se ligar, ela vai dizer assim, realmente, né? Tá legal, né? Transparente, está muito curto. Adolescente não vai usar minissaia? Vai, porque não vai ser a gente com 40, 50 anos que vai botar essa aqui. Vai usar minissaia? Vai, mas bota um shortinho por baixo. Bota um vestidinho? Bota um short. Eu não deixo minha filha sair de casa com short, com sainha ou com vestido que não esteja de short. Ainda mais agora, né? Usando um sapato desse tamanho, aí vai andar, aí, né? Aí dá uma de diva, cai. Se cair, está com um shortinho por baixo, se tropeçar, se sentar de mau jeito, está com um shortinho. Gente, a gente tem que olhar. Outro dia eu peguei uma aqui de 10, 12 anos, uma maquiagem fabulosa, se maquiou melhor do que eu. Aí eu olhei para ela e falei assim, quem é você? Ô tia pastora. Ô tia pastora, tá maluca? Não sabe quem eu sou? Eu estou conseguindo te reconhecer. Mas por quê? Eu falei, cara, tu tá com tanta maquiagem que eu não sei quem é você. Ai, tia. Eu falei, tá demais, são 9 horas da manhã. Quantos anos você tem? Quando você tiver 50, tu não vai ter mais o que acrescentar. Porque já botou tudo agora, aos 10, 11 anos. Então, minha gente, é um direito nosso. Não entra nessa aqui do ECA, não. Não vai espancar seu filho, em nome de Jesus. Eu não estou fazendo apologia à violência. Entendam. Eu não gosto. Minha filha tem 14 anos, ela só apanhou 2 vezes. Então, eu não estou fazendo apologia à surra, à pancada, à bancada, nada disso. Eu só estou dizendo para vocês assim, não se encurralem por conta disso aqui. Eu sou a favor do papo, eu sou a favor de tirar aquilo que ela gosta, né, para que ela perceba, que ela sinta. Mas, por favor, hoje a lei, o mundo, a televisão, está nos ensinando justamente ao contrário. As fotos na mídia, é foto que é sutiã aparecendo, é short curto. Agora mesmo, na hora do almoço, tem uma reuniãozinha deles aí que vão almoçar, que é aniversário de um. Falei, nada de short. Se quiser ir de shortinho, é bermuda. Quando ela vai na padaria, eu falei, bota uma calça comprida. Mãe, está morrendo de calor, calça comprida para ir na padaria. Ou então põe uma bermuda. Por quê? Porque é tudo corpão. Por que o cara da van está taradão? Por que o cara está aí estuprando velhinha, gente? Está estuprando velhinha. Quer dizer, já é uma doença mental. O que ela estava falando ali, que a homossexualidade não é genético, quando a criança é formada, são 23 cromossomos. Quando há, às vezes, uma anomalia genética, é quando um desses cromossomos daqui vem para cá. E aí aqui fica com 22, aqui fica com 24. Aí pode nascer uma criança com síndrome de Down, com algum tipo de anomalia. Essas anomalias são genéticas. Sexo, terceiro sexo, não é uma anomalia genética. Ah, porque eu tomei muita pílula, pastor, aí nasceu meio menina. Eu já ouvi isso. Muito hormônio, pastor. Aí ele ficou assim. Para finalizar essa primeira parte, eu quero só dizer uma coisa para vocês, que eu passei por isso. Eu e meu marido passamos por isso. Quando a gente detecta algum problema nos nossos filhos, a primeira reação que nós temos é de negação.
Não, não é isso que eu estou vendo, não. Isso é para o vizinho, para o meu, não. Você começa a perceber uma tendência homossexual, ou você começa a perceber que ele está com uma alteração no seu comportamento e que possivelmente esteja usando droga ou bebida. Você começa a perceber que ele anda se masturbando muito, ou você começa a perceber que ele já está tendo uma relação sexual, ou você começa a perceber que ele está com alguns pequenos vícios de roubo, roubando coisas dentro de casa. Você está vendo, mas não tem coragem de assumir, porque a dor é muito grande. Quando a gente começa a perceber essas coisas, a dor é grande, porque você já sabe que ele está envolvido em alguma coisa errada. E aí a nossa tendência, como pai e mãe, eu passei por isso com Israel, quando ele começou a se envolver com droga, se envolver com pessoas que não eram, um homem zarrão de quase 2 metros de altura, com 19 anos no meio da cara, que você já não pode fazer muita coisa, porque já é maior de idade, e a lei ampara, a lei protege ele. Se ele disser, eu vou fazer, você não pode parar ele, porque a lei ampara ele civilmente, né? Então, você não pode fazer, você vê teu filho morrendo ali, indo para o buraco, que você não tem controle. E foi assim que ele saiu de casa, porque o pai dizia, você vai para a festa? Tantas horas em casa. Como é que é? Aí chegava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, bêbado, e o pai indo pelos bares, pelas boates, para ir buscar, para ter que pregar no dia seguinte. E era um desespero, até que um dia ele disse assim, não quero mais, não vou ser cerceado, vou sair de casa. E foi morar fora, foi morar com a mãe, fora dos nossos olhos. E 1 ano ele morreu. Por quê? Porque se envolveu com quem não era para se envolveu com droga. Imagino eu que até de laranja, porque ele não tinha essas experiências todas, porque até pouco tempo estava com a gente, né, Gisele, morando, a gente morava em Joinville, e ele trabalhava, tinha uma vida normal. Então, em 1 ano, esses desgraçados destruíram meu filho. E eu, ali, junto com meu marido, a gente percebia alguma coisa, mas não tínhamos coragem de ir a fundo, porque dói muito. Então, por causa dessa minha dor, eu quero passar para vocês. Percebeu que tem alguma coisa errada? Orem, peçam a Deus força, mas vai até o fim. Vai até o fundo, sabe? Investiga mesmo, procura mesmo. Vai fundo, porque aí você vai ter como resgatar o teu filho ou a tua filha e ajudar. A gente tem aqui, posso falar, né? A gente tem um rapaz aqui, que hoje é uma bênção na casa de Deus, que é o Valdir, uma bênção mesmo, nosso levita, nosso ajudador aqui na igreja, está aqui, construiu uma família, está com o seu filho vindo, mas foi usuário de droga, quase matou a mãe dele, quase se acabou de tanto cheirar, de tanto... Hernani foi usuário de droga, chegou aqui, vocês não têm noção, gente, eu ainda vou botar a foto do Hernani e da Rosane quando eles chegarem aqui, vocês vão achar que houve uma injeção de silicone, sei lá de quê, porque eles chegaram aqui, eram feios, feio que eu digo, não é o feio, o olho bonito, não é, feio de expressão, sabe, a alma suja, a alma doída, a alma pisada, chegaram aqui e hoje já estão conosco há mais de 15 anos e eles parecem que estão com menos 10 né, de idade, porque Jesus transforma, quem transforma a gente é Jesus. Nós não conseguimos transformar família, nós não transformamos pai e mãe, nós não transformamos nossos filhos, é Jesus que transforma. Está numa batalha, gente, eu estou num processo de oração, sabe o que eu tenho pedido a Deus? Por isso que eu pedi que até os adolescentes, eu estou numa batalha de oração, eu digo, Senhor, tira todo o desejo sexual da minha filha até que chegue o dia dela casar. Eu tenho orado por isso todos os dias, e é possível, porque quando eu me divorciei, eu passei 4 anos sem ter homem nenhum, aos 30 e poucos anos de idade, na flor da minha idade, com tudo funcionando, com um corpo bonito, com os hormônios lá em cima, e uma fila de homem atrás de mim, porque o diabo manda mesmo, e manda os melhores, rico, bonito, poderoso, até evangélico, entendeu? E eu falei assim, eu não vou ficar passando de cama em cama como maçaneta, porque eu tenho filha para criar. E eu fui para um retiro e pedi a Deus que me tirasse todo o desejo sexual. Eu falei, tira de mim, Senhor.
Eu não quero sentir prazer nenhum ao olhar para um homem, ou ter desejo, ou no meu período fértil. Tira de mim. E Deus tirou. E eu passei 4 anos sem homem, sem ir para a cama com ninguém. Então eu tenho pedido a Deus, Deus tira todo o desejo sexual da minha filha. Até que chegue o dia dela se entregar a um homem. Por que eu estou pedindo isso? Para que ela não tenha tentação. Porque se ela sente, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar o garoto para beijar, para se esfregar. É natural. É natural, não é nenhuma anormalidade isso não. Mas eu já estou há 15 dias nesse processo. E eu falo isso para a glória de Deus. A minha filha está calma, está tranquila, está serena. Porque Deus ouve as nossas orações. Por quê? Porque o mundo, Gisele, minhas filhas casaram virgem. Eu digo isso porque foram para médico antes de casamento. Minha filha Gisele casou virgem, minha filha Isabela casou virgem. Lindo, lindo, lindo. E a minha filha Vitória vai casar virgem também. Ah, é só menina, pastora? Não. Os pais de meninos também, não fica assim, machão, gostosão. Ainda fala um nome feio, que é o pesão. Né? A menina não pode, mas o menino pode, porque aí é sinal de masculinidade. Não, está errado. Está errado. Não tem que ficar aí por aí transando com tudo que é garota, e aí se misturando com um monte de coisa. Adquire doença, adquire maus hábitos, adquire uma sexualidade errada, uma visão errada do que é o sexo. Meu filho, é bonito sim, namorar é bonito sim, transar é bonito sim, ter mulher é bonito sim, mas espera a sua hora. Espera a sua hora. Então, eu vim aqui para alertar, cuidado com o que as leis nos influenciam a dizer, cuidado com o que as escolas estão ensinando seus filhos, vasculhem mesmo. Eu e minha filha aqui, quando a gente não concordava com alguma coisa na escola, em relação à Vitória, em relação ao meu neto, a gente olhava e dizia, opa, com ele não. Com ele não. Ele estudou um período no colégio católico, aí ele botou todos os bonecos dele enfileirados e ficou, não, Pai, Filho e Espírito Santo também, não, Pai, Filho e Espírito Santo também, não, Pai, Filho e Espírito Santo também. E os bonecos todos tinham que fazer o sinal da cruz. E a Gisele e eu, a gente começou a ficar doido, até que a gente começou a ensinar, e aí resolvemos tirá-lo de lá, porque a influência não estava sendo boa, e tiramos os dois lá do colégio. A minha não fazia isso. Aí ela ficava lá na hora da Ave Maria, ela baixava a cabeça e dizia, ai mãe, que sofrimento. Eu digo, minha filha, pensa no Pai, pensa no Filho, pensa no Espírito Santo, pensa que Jesus te salvou, e vem a imagem da cruz. Enquanto isso, eles estão orando lá para Maria. Mas ele é pequenininho, né? Ele não tinha como, ele botou os bonecos tudo enfileirado e ficava, não, Pai, Filho. Ora. Então, nós estamos aqui para instruir. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Veja bem, eu tenho um material aqui, umas folhinhas, algumas coisas assim para serem de dicas para vocês. Não se preocupe se de repente você não receber, porque eu não tinha noção de quantos viriam. Nós temos xerox aqui. Quem não receber, é só pedir para a Patrícia, ela tira a cópia para você. Então, por exemplo, eu coloquei aqui nessa folhinha algo que vai te ajudar, de repente, que fala a respeito do que é a educação, né? E a educação envolve correção. Está lá em Provérbios 23, 13, 14. Tem alguém com a Bíblia à mão aí que possa ler esse versículo para a gente? Provérbios 23, 13 e 14. Aqui, tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. É aquilo que eu falei, a vara aí não é a questão de bater, é o você corrigir, ensinar. Quando você ensina, você está livrando a alma dela do inferno, ou seja, você está livrando de quê? Da morte. Por que meu filho morreu? Porque ele não quis seguir isso aqui. Então, às vezes é a morte espiritual, a morte física, né? Aí depois tem aqui, disciplina visa o futuro, Provérbios 19, 18. Olha lá, 18.
Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Ou seja, numa outra folha eu falo aqui, quando você estiver com muita raiva de algo que seu filho fez, não faça nada. Porque você vai matar ele, ou emocionalmente, ou fisicamente, ou espiritualmente. Estou com muita raiva, mas esse infeliz fez isso que eu falei a vida inteira para ele não fazer. Sai, pega o carro, sai, vai para a rua, bebe água, toma banho, bota gelo na cabeça, vai orar, né? Mas não faz nada, porque eu tiro por mim. Irmãos, Deus já me transformou muito, porque eu tenho um gênio desgraçado. Deus já me mudou muito. Então, eu com raiva, eu não... A partir do momento que eu partir para alguma coisa, vai ser para ganhar. Não vai ser para perder. Então, na hora que eu tiver com raiva, se eu tiver que bater no filho, chamar atenção, fazer alguma coisa, eu vou matar. Não fisicamente, mas eu vou matar. E às vezes a morte emocional e a morte espiritual é maior do que a morte física, né? Então, cuidado para não matar na correção. Depois do terceiro diz assim, seja consistentes. O que é ser consistente? Filho não adivinha não, gente. Mas ele não está vendo em mim? Sei lá se está vendo. Criança é pipa voada. Filho precisa ouvir de você, olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode fazer, isso aqui não é certo, a palavra diz assim, ou então eu te ensino assim, papapá, na vida é assim. O óbvio tem que ser falado, porque filho não adivinha. Nunca aplique uma reprimenda com raiva. É isso que a gente estava falando aqui. Dê aos seus filhos tratamento uniforme. Gente, se você tem 10 filhos, você tem que tratar todos uniformemente em termos de amor. Em termos de criação, nem sempre vai ser igual. Por quê? Porque cada filho é uma pessoa. Eu tenho filhos que... Eu tenho uma Isabela da vida que quando era pequena eu dizia assim, olha, você fica sentadinha aqui e só sai daqui quando a mamãe ou o papai te pegar. O mundo podia desabar, ou podia chover, podia todo mundo ir embora, podia alguém tentar pegar, e ela ficava sentada ali e só ia sair dali quando o papai ou a mamãe pegar. Mas eu tenho uma Gisele, uma Vitória, que tem bichinho carpinteiro, que eu dizia assim, olha, senta aqui, me espera aqui um instante. Eu vejo isso às vezes no shopping agora. Olha, aguenta aqui só um instantinho que eu vou pagar o estacionamento. Quando eu volto, cadê? Já não está mais, nenhuma das duas. Já entrou numa loja, já foi ver outra coisa, e eu fico igual, meu Deus, mas eu não falei para esperar aqui, enquanto eu vou pagar, porque filhos são assim. São como os dedos da mão, são diferentes. Então, eu não posso dar o mesmo tratamento para um que eu dou para outro neste sentido. Eu tenho filhos que não mentem jamais. Essa aqui é uma. Ela não mente. Tu pode descer um cajado na cabeça dela, mas eu já tenho outros que escamoteia, omite a verdade, né? Aí eu vou dar o mesmo tratamento? Não posso. Então, nós temos que amar uniformemente, mas tratar de formas diferente, porque somos pessoas diferentes. Ora, se um está lá fazendo um monte de coisa boa, não vou premiar não, porque o outro só está fazendo besteira, então não vou... Não, você tem que honrar aquele que está sendo, né? Então, é mais ou menos isso aí. Não permitam que os filhos reajam à correção com malcriação. Tipo, você chama a atenção, aí ele sai. Aí chuta aqui, bate porta ali. Cara, eu vou atrás igual um foguete. Eu aguento pelos cabelos. Falei, oxi! Volta e olha nos meus olhos, porque eu estou falando com você. Não permita isso, não. Em nome de Jesus. Isso só acontece na outra igreja, né? Aqui está tudo tranquilo, ninguém faz isso, ninguém bate porta, chuta a cadeira, entra no banho, né? Tudo bem. Não permitam rebeldias. Deixa eu fazer um parêntese sobre isso aqui. Não é que os filhos tenham que engolir a sua repressão sem questionar. Mas eles têm que saber como e quando fazer.
Ora, se eu estou brigando com ele e ele não gostou ou se sentiu injustiçado, ele tem que engolir. Engole o choro. Não, não é isso. Mas eles têm que aprender assim, esperar a hora certa, dizer, mãe, pai, olha só, você brigou comigo, mas eu acho que você foi injusto, porque eu não fiz isso, não foi bem dessa forma. Eles têm direito à defesa. Não é porque é criança que não tem direito à defesa, não. Pai e mãe erram também, e muito. Pai e mãe exagera também, e muito. Né? Eles têm direito a se defender, só não podem reagir de uma forma agressiva para com os pais. Porque hoje ele chuta a cadeira, amanhã ele está chutando a tua canela e está dando na tua cara. É dessa forma. Não permita que os seus filhos se tornem amargos. Caramba, você só critica, só briga, só bate, só põe de castigo. Poxa, eles vão se tornar pessoas inseguras, infelizes, amargas, entristecidas. Eu costumo dizer assim, que quando você vai falar alguma coisa de muito ruim, dá uma maciada. Né? Vou dizer, poxa, ô fulaninho, caramba, tu é um cara que, cara, tu toca muito, você canta bem, você tem uma facilidade para música e tal, mas olha só, cara, o teu quarto não está legal, né? Precisa melhorar nessa área aí, não basta só tocar muito, cantar muito, tem que ter organização também, né? Você dá uma... Né? Você tem uma coisa boa, mas tem uma coisa ruim que precisa ser. A gente tem que reforçar mais as coisas boas, porque senão as coisas ruins crescem. Né? Muitos aqui, com certeza, às vezes se enfiaram em droga, se tornaram assassinos. Por quê? Porque só reforçava o que era ruim. Então agora eu vou ser mesmo, agora eu vou chutar o balde, agora é que eu vou ser mesmo, porque não vale a pena ser bom. Não deixe seus filhos se tornarem preguiçosos. Ah, faz favor para a mamãe, eu não estou afim, não. Eu estou com preguiça, estou tão cansada. Não deixa, porque você atura, o mundo não. Não exija do seu filho o que você não faria. Eu não tenho coragem de falar na cara da pessoa. Aí eu fico, você tem que falar na cara da pessoa. Você tem que reagir. Você tem que não sei o quê. Mas você mesmo não faz. Então fica quieto. Fica quieto. Jamais ridicularize seu filho, desdém ou coloque em situação embaraçosa. O objetivo da correção não é humilhá-lo. É corrigir e não humilhá-lo. Isso é uma coisa. Então, essa folhinha eu tenho. Vou pedir alguém aí para Hernani, vem aqui, por favor, distribui. Se faltar, quem ficar sem e desejar, é só pedir para a Patrícia que ela tira uma cópia. É, uma por casal. Tá? E a gente agora, após essa distribuição, a gente vai para o intervalo, vocês já podem ir. Quem for recebendo já pode ir saindo. Tem um cafezinho, um biscoitinho ali fora, beber uma água e fazer um pipi, depois a gente retorna, tá? Uns 10 minutinhos aí para esse intervalo, ok?